Hoje nós iremos conversar um pouco mais sobre esse ambiente do lar. Para nós encerrarmos essa reflexão, Deus tem conselhos para os nossos relacionamentos com os nossos filhos. Só que, filhos, Deus tem conselhos também para vocês, para nós, referente ao trato com os pais. Então, é muito importante nós relembrarmos essas verdades, e para termos, então, vidas abençoadas, famílias abençoadas por Deus, lares abençoados, que experimentam a bênção do Senhor, nós precisamos seguir as orientações de Deus, e é isso que nós temos visto aqui desde o primeiro domingo de maio. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse relacionamento no lar. Como nós vimos, o tema é a família e a missão. Martin Lloyd-Jones disse certa feita que pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de serem diferentes de outras famílias. Qual é esse diferencial? De seguir os princípios bíblicos, de ter a bênção de Deus, como nós já dissemos. Ou seja, nossas famílias podem ser instrumentos de Deus para que muitas pessoas cheguem a Cristo. Como isso? Através do testemunho, através da vida compartilhada. E para isso, nós iremos ler então Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. A carta de Paulo aos Efésios tem alguns conselhos para nós, para os nossos lares. Antes de nós lermos, é preciso lembrar que não é um texto apenas para filhos pequenos, certo? Antes nós precisamos lembrar que não é apenas para filhos adolescentes, crianças, jovens, mas todos aqueles que são filhos, ok? Então, é muito importante você se lembrar disso. Mas, aproveitando como semana passada nós, que somos pais, tomamos aqui um puxão de orelha, hoje nós vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre esse relacionamento dos filhos com os pais. Então, talvez o seu filho não está, mesmo que você já tem filho casado, relembre ele essas verdades, encaminhe a mensagem para ele do YouTube e relembre ele dessas verdades. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você pode dizer um amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que nos conforta, que nos consola, que nos guia. Obrigado, Senhor, por esse texto lido nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito venha agir em nossos corações através da Tua santa e bendita palavra. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, hoje nós lemos assim, e nós falamos assim, nossa, como é difícil, às vezes, ver essa verdade dentro dos lares. Mas eu quero relembrar você um pouco do contexto, que era muito mais difícil. Por quê? Quando Paulo escreveu essa carta, havia um império dominante na época, o Império Romano, e dentro deste império havia alguns regimes vigentes. Entre esses regimes, havia um regime que se chamava Pater Potestas. O que é isso? O pai tinha absoluto direito sobre o filho. Ele decidia o futuro do filho. Ele decidia com quem ele se casaria. Ele tinha o poder de divorciar o filho.
Ele tinha o poder de vender o filho. E ele tinha o poder até mesmo de matar o filho. É nesse contexto que Paulo envia esse texto para os crentes de Éfeso, direcionados então para que esse aprendizado de obediência, de honra, fosse aplicado. Olha que diferença de contexto, e mesmo assim os filhos deveriam fazer essa verdade. Hoje, nós vivemos um pouco outro extremo. Você não tem esse poder absoluto sobre os filhos. Esse outro extremo veio na década de 60 com o movimento hippie, quando esse movimento se levanta contra qualquer tipo de autoritarismo institucional. Dentro desse autoritarismo, eles se levantam também contra o autoritarismo dos pais. E nós vivemos hoje, não é muito diferente dessa onda que veio acontecendo, porém, agora, na questão da cultura, é que cada um é dono do seu próprio nariz. Cada um decide o teu destino. E isso nós vemos hoje se intensificando cada vez mais desde as crianças. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar os nossos relacionamentos no lar, passando então a resgatar esses valores bíblicos, essas verdades bíblicas de relacionamento de filhos com pais e de pais com filhos, se o nosso cristianismo não é capaz de resgatar isso, o nosso cristianismo está falido. Então o apóstolo Paulo nos dá motivos para seguirmos os conselhos de Deus nos relacionamentos na família, no âmbito do lar. E ele começa então falando para os filhos. Efésios 6, 1 ao 3 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Verdade é que nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise moral, uma crise religiosa, uma crise ética. É fato isso. E a desobediência, então, nos mostra biblicamente uma grande verdade que às vezes nós não prestamos a atenção, que a desobediência na crise familiar, o apóstolo Paulo nos diz que isso é um sinal evidente da decadência da sociedade. Desobedecer aos pais é um sinal decadente da sociedade. Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 31. E eu quero que você ouça ou acompanhe e perceba ao que é comparado quem desobedece os pais. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha como Paulo coloca a categoria de quem desobedece aos pais comparável a essa lista de pessoas insolentes, soberbas, presunçosos, caluniadores, aborrecedores. E além de tudo isso, ele nos mostra que, além de ser um sinal da decadência da sociedade, é também um sinal dos fins dos tempos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais. Nós estamos caminhando para os últimos dias?
além de ser uma decadência social, é um sinal dos fins dos tempos. E sabe o que o apóstolo Paulo ainda diz? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Sabe o que você faz com estes? Foge destes. Se você está buscando um namorado, namorada, e ela não obedece, ele não obedece, pai, foge deste. Foge desta. É o conselho de Deus. Apóstolo Paulo, então, nos dá alguns motivos para sermos filhos obedientes. Primeiro motivo, ser obediente é um princípio básico da vida. Obedecer pai e mãe é um princípio básico da vida. O apóstolo Paulo diz, filhos, obedecei a vossos pais, pois isto é justo. Isto é justo. Você não está fazendo porque você é bonzinho. Você não está fazendo porque, olha, como ele é tão obediente, vamos congratular ele. Não, isso é justo. Isso é um princípio básico da vida. A obediência aos pais é uma lei da própria natureza e deveria ser um comportamento padrão, social. Mas deveria ser ainda mais um comportamento padrão nas famílias cristãs. Filhos obedecerem aos pais deveria ser um padrão que deveria fazer parte da vida, do lar, do dia a dia. Os filósofos, os moralistas, os ateus, a cultura ocidental, a cultura oriental, as grandes religiões defendem isso, que a obediência aos pais é dever de todos os filhos. Isso é justo. Na verdade, é algo antinatural quando nós vemos um filho desobedecer aos pais. Ele está fugindo de uma lei natural da vida, que é obediência. Segundo motivo por que os filhos devem obedecer aos pais, isso faz parte da adoração a Deus. Obediência aos pais faz parte da nossa adoração a Deus. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. O que Paulo está dizendo é que os filhos devem obedecer aos pais porque são servos de Deus. Se você ouve a palavra, ouve o ensinamento de Deus, se você é discípulo de Jesus, você obedece aos pais porque você é servo de Deus, você é filho de Deus. Devem obedecer aos pais por causa do seu relacionamento que tem com Cristo. Isso mostra o grau, vamos dizer assim, de relacionamento entre mim e Deus é demonstrado no meu respeito e obediência aos pais. Isso transmite o meu relacionamento com Cristo, é expresso, então, através do meu relacionamento de obediência com os pais. Por quê? Porque isso faz parte da adoração, a minha obediência aos pais faz parte da minha adoração a Deus. Obedecer no Senhor. Obedecer aos pais é agradável ao Senhor. Deus se agrada disso. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo isso é grato diante do Senhor. Você, jovem, adolescente, adulto, casado, quer agradar a Deus? Conceito básico, um conselho bíblico para as nossas vidas. Agrade, respeite, obedeça aos pais e você automaticamente está agradando a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Perceba que tudo no lar gira em torno do Senhor e da nossa adoração a Deus. Porque em Cristo a família é trazida de volta ao seu propósito original de existência. Qual é o propósito original de existência? Nós resgatamos o plano
de Deus para Abraão: em ti as famílias serão benditas, em ti as famílias serão abençoadas. Por quê? Porque através de ti o Messias, Cristo Jesus, aquele que perdoará os pecados através do seu santo sacrifício, resgatará as famílias e estabelecerá o seu reino dentro de um lar, não ainda em sua plenitude, mas um dia sim. Então, quando Cristo faz parte dessa dinâmica do dia a dia, do convívio da família, do lar, nós então resgatamos agora o princípio original do que é ser família. Cristo centrado em tudo. Nossa família é restaurada por causa de Cristo. Porque estamos em Cristo, nossos relacionamentos são sarados, nossos relacionamentos são curados. Do quê? São curados de todo o egocentrismo. E começamos então a enxergar o outro no lar. Os filhos enxergam os pais e respeitam os pais. Os pais enxergam os filhos e não provocam a ira dos filhos. E assim a bênção do Senhor é derramada sobre aquele lar. Paulo faz uma transição, então, de obediência para honra, porque obedecer é justo. E obedecer é diferente de honra. E Paulo diz: por que você deve honrar seus pais? E tem um conselho aqui que é questão de lógica, questão de inteligência, você fazer isso. Porque é pelo seu próprio benefício. Além de você respeitar os seus pais colherem disso, isso traz bem para você mesmo. Ele diz: olha, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que te vá bem. E seja longa a sua vida sobre a terra. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é devotar respeito, cuidado aos pais. Honrar pai e mãe traz benefícios. No Antigo Testamento, a promessa constituía em prosperidade e longevidade. As bênçãos eram terrenas e temporais, certo? Na nova aliança, a Bíblia nos diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Se não me falha a memória, Efésios capítulo 1, versículo 13. Mas é claro que o filho que obedece e honra os pais, livra-se então de desgostos da vida. Lembre-se você, quando era jovem, seus pais deram conselhos para você. Alguns desses conselhos você descartou. Tenho certeza disso, porque eu fiz isso. E eu colhi alguma consequência daquele conselho que eu descartei do meu pai. O que Paulo está dizendo olha, honrar é respeitar, é dedicar cuidado. Respeitar os conselhos, ouvir os conselhos dos pais, isso fará bem para você. Nós agora não recebemos essa promessa de longevidade, de prosperidade. Mas é lógico que ouvir os conselhos dos pais, nós vamos então nos privar de vários desgostos da vida. O filho que respeita e ouve o pai, que ele lhe dará conselhos para o seu bem, ele se afastará de amizades ruins. Mas o filho que não obedece, não ouve os conselhos dos pais, talvez entre em caminhos tortuosos por causa das amizades que os pais mandaram se afastar. Você colhe os benefícios de honrar. Alguns desastres de relacionamentos poderiam ser evitados, casamentos destrutivos poderiam ser evitados se os filhos honrassem aos pais e ouvissem os conselhos dos pais. Você colheria o bem desse princípio bíblico que é mandamento com promessa.
quantas lágrimas poderiam ser evitadas se os filhos honrassem aos pais? Fala a verdade. Quantas lágrimas poderiam ser evitadas se os filhos ouvissem aos pais? Então, honrar e obedecer aos pais traz benefícios para si próprio. É questão de, além de ser uma lei natural, de além de ser a minha adoração a Deus, é questão de inteligência fazer isso, porque será benefício para mim mesmo. Paulo agora muda o foco, então, dos filhos para os pais. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vimos aqui no decorrer dessa série de reflexões algumas maneiras de provocar a ira dos filhos. Na primeira, nós vimos que o favoritismo pode provocar a ira dos filhos. Isaque amava mais Esaú. Rebeca amava mais a Jacó. E trouxe uma desunião, uma ira dentro do lar por causa do favoritismo. Outra coisa que pode provocar a ira dos filhos é a omissão. Davi se omitiu. E a ira de Absalão se acendeu. Davi não disse não, não disciplinou, não confrontou Aminon. E a ira de Absalão, por 2 anos, foi alimentada cada vez mais. Há diversas maneiras, pode ser pela falta de aprovação. Que nós vimos aqui que Esaú, quando soube do pedido de Isaque a Jacó, pedindo para que ele fizesse apenas uma coisa, não se casasse com uma cananita. Esaú, ouvindo isso e sendo já casado com 2, decide então visitar o seu tio Ismael, para que se casasse então com uma do seu povo, apenas para receber a aprovação do pai. Quantos filhos passam a vida buscando pela aprovação dos pais e não recebem isso? Isso provoca a ira. Já contei aqui de uma história que tem no livro O Barro e a Obra-Prima, daquele filho que já adulto, um CEO de uma empresa multinacional, que o casamento estava se destruindo, porque o homem não tinha vida com a família. A esposa procura o pastor e diz que não havia mais como. E o pastor vai então aconselhar aquele casal e o marido diz: não, eu preciso conquistar mais. O meu pai sempre disse que eu não seria ninguém, que eu seria um Zé Ninguém. E eu preciso provar para ele que eu sou um cara de carreira promissora, que eu conquistei o sucesso. E o pastor disse para ele: então procure-o, converse com ele, cure essa ferida. E ele disse: não tem mais jeito, meu pai já morreu. E ele ainda continuava tentando a aprovação do pai, perdendo a família. A busca por aprovação pode provocar a ira do filho. Isso é conselho para nós pais. Mas eu quero reafirmar aqui, então, um princípio para nós pais. Para encerrarmos essa série, encerrarmos a reflexão de hoje. Um princípio para nós que somos discípulos de Jesus, que cremos em Deus, que queremos um lar abençoado por Deus, que queremos ver a ação de Deus na nossa família, na vida dos nossos filhos, através dos nossos filhos. Eu preciso reafirmar aqui aquilo que nós já meditamos em uma das nossas reflexões, é que nós somos responsáveis pela educação cristã de nossos filhos.
Nós, pais, somos responsáveis pela educação cristã de nossos filhos. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra que criai-os na admoestação do Senhor nos mostra que nós somos responsáveis pelo discipulado dos nossos filhos. Não são o Estado, não é a escola, não é nem mesmo a igreja, não é. Somos nós pais. Nós somos responsáveis pela educação cristã de nossos filhos. A preocupação máxima dos pais não pode ser apenas se o meu filho me respeita, se o meu filho me obedece, se o meu filho se submete a mim. Não pode ser só isso. Mas principalmente é se o meu filho se submete a Deus. Porque se o meu filho se submete a Deus, aos princípios e valores de Deus, essas outras coisas vão acontecer. Mas isso virá através do nosso discipulado com os nossos filhos. Muito mais importante é que nossos filhos cheguem a conhecer Deus e obedecê-lo de todo o coração. Nós precisamos, em nome de Cristo Jesus, fazer com que isso faça parte da nossa vida, que isso seja verdade no nosso lar, que isso seja verdade na nossa família. Há um texto que era citado diariamente pelos devotos de Israel, conhecido como o Shema. Ouve, ó Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras aqui que eu te ordeno estarão no teu coração. Responsabilidade agora. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ouve, ó Israel. Deus tem como princípio para nós, do nosso papel como pais, inculcar as palavras do Senhor nos nossos filhos. Transmitir as verdades de Deus para os nossos filhos. Não terceirizar esse trabalho. É lógico que é de suma importância, as crianças estão lá aprendendo a palavra de Deus, é de suma importância, está acontecendo o discipulado, mas eu não posso terceirizar para a nossa professora da escola bíblica, para o nosso departamento Kids, eu não posso terceirizar para o Estado, eu não posso terceirizar para a professora do Estado, nem mesmo para a igreja. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Nós somos chamados para lembrar os atos poderosos de Deus e ensiná-los aos nossos filhos. O povo do Antigo Testamento era a memória viva do que Deus tinha feito, assim também somos nós, testemunhos vivos do que Deus faz em nós, fez em nós e faz através de nós, para os nossos filhos. Nós somos testemunhas vivas da ação de Deus. A memória da graça de Deus ainda continua sendo coletiva e no âmbito familiar. O que nós temos que fazer é trazer isso de volta, resgatar isso de volta, pois este é o princípio de Deus. Tu inculcarás. Quando se levantar, quando deitar, quando caminhar, quando sentar, tu inculcarás.
O que nós precisamos fazer é resgatar isso. Pois esse é o princípio de Deus, de forma coletiva e no âmbito da família. Nós, pais, devemos nos preocupar mais com a lealdade de nossos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa. Se você perguntar para pais, mães, que até hoje, nesse momento, não têm os seus filhos com você, pergunte para eles. Qual é o maior desejo desses pais? E eu te garanto que eles não vão dizer que ele seja um grande profissional, que ele seja um grande advogado, um grande médico. Eles vão te dizer: eu gostaria que meu filho estivesse comigo adorando a Deus aos domingos. Eu gostaria que meu filho estivesse comigo vindo à igreja juntos, ouvindo a palavra do Senhor. Eu gostaria que meu filho obedecesse a Deus, seja servo de Cristo Jesus. É isso. Nós vamos orar por esses pais. Continuar orando para que Deus toque nesses corações. Porque em nome de Cristo Jesus, eu creio que nós vamos ver aqui famílias reunidas juntas. Eu creio nisso. Adorando a Deus juntos. Se alegrando juntos. Nós, pais, devemos nos preocupar mais com a lealdade dos nossos filhos a Cristo do que qualquer outra coisa. Nós vamos encerrar essa série de reflexão agora, nesse momento, assumindo esse compromisso. Independente se o seu filho é cristão ou não, eu quero que você assuma esse compromisso de assumir isso como verdade que faça parte do seu dia a dia, transmitir as verdades bíblicas, os conselhos de Deus para esses filhos. Mesmo que talvez você olhe e fale: não, eu acho que não tem mais jeito. Mas assuma o seu papel. A obra quem faz é o Espírito Santo do Senhor. Apenas resgate a memória, traga a memória. Para os nossos filhos que aqui estão, nós vamos encerrar orando. Eu quero pedir, irmão Humberto, pede para a professora e o berçário, as crianças virem, eles já estão avisados. E nessa noite nós vamos levantar um clamor pelos filhos, pelos pais, por aqueles que não têm a sua família aqui, interceder por eles. E para nós que temos os nossos filhos nessa noite, nós vamos orar, colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e abençoá-los, em nome de Jesus. A banda pode subir, eles vão cantar enquanto as crianças vêm. Eu te convido a ficar de pé. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar tudo aquilo que nós ouvimos no decorrer desse mês. Todos os conselhos de Deus para o nosso lar, para a nossa família. Que os princípios de Deus, que a união vem através da bênção de Deus. Que uma família abençoada é aquela que Cristo é o centro. Que nós que obedecemos a Deus, nós temos os princípios bíblicos para então dizer não, disciplinar os nossos filhos, mas ao mesmo tempo não provocar a ira dos nossos filhos. E ali, quando nós colocamos isso na prática, eu tenho certeza que o Senhor ordena a bênção sobre o nosso lar. Em nome de Jesus.